A aprovação do projeto sobre as federações partidárias em 2021 e validada pelo Supremo Tribunal Federal mexeu com o panorama das articulações políticas para as eleições deste ano. As federações vão possibilitar coalizões políticas mais duradouras, como valorização dos programas, melhores condições de governabilidade e a possibilidade de eleger um maior número de parlamentares. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Miguel Rossetto, ex-ministro e chefe da Secretaria-Geral da Presidência no governo Dilma Rousseff. Boa noite, ministro Miguel Rossetto. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Um prazer estar com vocês e parabéns pelo trabalho da TVT. Obrigado, o prazer é todo nosso. Ministro, muito se questiona aí a formação dessas federações partidárias e a sua validade já para o ano de 2022. Queria que o senhor trouxesse um panorama para a gente, né, o que significa exatamente as federações partidárias que vão funcionar já a partir deste ano nas eleições presidenciais. Mas eu penso que para a esquerda essa é uma grande oportunidade. A ideia da unidade da esquerda, da união das esquerdas, é uma ideia muito forte no nosso meio, faz parte da nossa história, é uma referência estratégica muito forte, né? Combatermos, né, um adversário comum, um inimigo comum. A federação, ela cria uma oportunidade muito grande, na minha opinião, de consolidarmos esta unidade de ação política, né, de uma grande frente política de esquerda. E a legislação aprovada, ela estabeleceu 3 critérios fundamentais, isso é muito importante, e que para mim são novidades positivas, né, superando aquela lógica das coligações oportunistas que terminavam, inclusive, antes da contagem das eleições, né? E quais são esses 3 critérios fundamentais para a composição de uma federação? O primeiro delas é o caráter nacional das federações, o que é muito importante, né? Porque é a dinâmica nacional que organiza os partidos nacionalmente, que dá uma consistência programática e ideológica aos partidos. E eu sou daqueles que acreditam numa democracia forte, com partidos, né, com representação forte e com uma identidade política forte. Portanto, o primeiro critério são coligações, são alianças duradouras nacionais, que é muito, muito importante. O segundo critério, a exigência, é que ela estabelece uma ideia de um programa mínimo, que é formalizado nesta aliança, ou seja, essa aliança entre os partidos, ela exige, né, um compromisso programático que dá exatamente essa identidade política, né, para esta federação. O que, na minha opinião, também é um requisito muito, muito importante, porque fortalece esta identidade política, né, com a sociedade, com os eleitores, e permite, né, uma relação mais clara e transparente dos compromissos no processo político eleitoral. Portanto, um programa comum. E o terceiro critério é que ele estabelece que o prazo mínimo de filiação, de aliança é 4 anos. Né? Portanto, é um processo que, na minha opinião, pode ser estendido e deve ser estendido a partir dessa experiência positiva construída por essas relações de vários partidos de esquerda. E, por fim, o que eu também acho um elemento positivo da lei é que ela jogou para os partidos que buscam se aliançar, se coligar, estabelecer a relação democrática interna de como vai funcionar esta aliança. Eu penso que isso é muito importante, isso qualifica a organização partidária, preserva as identidades dos partidos. O PT, eu sou filiado ao PT, busco uma coligação, uma frente com o PCdoB, com o PV, com o PSB, busco um diálogo permanente com o PSOL, os partidos de esquerda. Os partidos preservam a sua identidade política, né? Portanto, a sua ampliação, a sua expansão, a qualificação de seus quadros, um debate interno, ele fica absolutamente preservado. Mas o que é importante é que ele garante essa unidade da ação política com mais estabilidade nos partidos de esquerda, permite, portanto, que essa unidade aumente a potência política, né, para uma luta unificada em cima de um projeto social diferente. Se isso sempre é positivo ao longo da nossa história, gente, neste momento político, isso se torna mais importante. Nós temos uma tarefa gigantesca de derrotar Bolsonaro, o bolsonarismo, esta agenda ultra neoliberal, sustentarmos a candidatura do presidente Lula, elegermos o Lula e sustentarmos uma agenda de transformação e reconstrução do país com intensa
participação popular. É evidente que um ambiente de unidade, né, mais estratégico, de médio e longo prazo, né, que estimule a unidade das bases desses partidos, da militância, ele fortalece a capacidade eleitoral desse partido, na minha opinião. Nós vamos ter pelo menos 200 parlamentares na Câmara eleitos por essa frente, e cria um ambiente de estabilidade política à esquerda, um pivô político à esquerda forte nos processos eleitorais e na luta política permanente da sociedade, na construção de uma hegemonia de esquerda, né, que nós queremos. Portanto, eu penso que esta oportunidade é muito grande e deve ser acolhida com muita responsabilidade e intensidade pelas nossas direções partidárias. Eu não tenho participado diretamente, mas tenho acompanhado, e sei que a presidenta Gleice tem trabalhado muito, e o nosso partido, o PT, nessa direção. Ministro, muito bom o panorama que o senhor fez agora, né, dos pontos positivos que são evidentes das federações partidárias, mas agora eu quero ir para o outro lado, né? Quando essa discussão começou há algum tempo, muito se falava na reforma política que todos ansiavam há tanto tempo e alguns chegaram até a chamar de uma mini-reforma. Minha pergunta é a seguinte: existe um problema hoje no Brasil, hoje que eu quero dizer nos últimos anos, e inclusive que está na presidência da República, partidos de aluguel, siglas, o PSL é um exemplo, que serviu apenas para que o presidente se elegesse, depois ele acabou até abandonando o partido. Só que olha o risco, ministro, o PSL, que era um partido nanico, hoje é um partido extremamente representativo no Congresso e nas câmaras. Minha provocação é a seguinte: há um risco, na visão do senhor, que essas federações partidárias façam com que a reforma política séria, estrutural, que venha a olhar para esses mais de 30 partidos que a gente tem, e muitos deles legendas de aluguel, fique a ver navios? Não, veja bem, eu acho que o fim das coligações proporcionais nos processos eleitorais, tão somente o fim dessas coligações, é um grande avanço no sentido de estimular uma conformação partidária mais nacional e ideológica e acabar com essa farra, com esse mercado dos partidos que desmoraliza a democracia, né? Eu falo aqui de Porto Alegre. Na Câmara de Vereadores tem 33 vereadores, 18 partidos. Isso é uma desmoralização de uma democracia, né? Os partidos viraram unidades de negócio, né? E que, obviamente, nós temos que superar essa situação. Mais do que isso, né? Essa representação, esse voto nominal, essas emendas individuais, fala do orçamento secreto com os recursos públicos, essas emendas parlamentares individuais, isso é a modernização do voto a cabresto da República Velha, né? Trocando voto, dinheiro por voto. Quer dizer, nós temos que buscar uma outra representação política que recupere e qualifique a democracia, né? E uma democracia com mais substância, né? A democracia que nós queremos no país, ela não se limita à representação política, né? Nós temos muitas experiências de uma democracia direta, de uma democracia participativa, né? Esse é o objetivo que nós queremos. Eu acho que a federação caminha no sentido da reforma, porque ela sinaliza 3 questões fundamentais, como eu coloquei, né? Primeiro, a ideia de um programa claro, público, uma relação de identidade com a sociedade. Segundo, um prazo mínimo de 4 anos, portanto, ela rompe com aqueles interesses imediatos e oportunistas, né? E terceiro, ela cria, né, uma dinâmica nacional, portanto, programática, de identidade política, nas disputas nacionais, estaduais e municipais, o que é muito, muito importante. Eu acho que isso, do ponto de vista da esquerda, isso é muito positivo. Eu acho que é importante entender que a luta eleitoral é um momento de uma luta política. E a luta política pela construção de ideias, de hegemonia política, ela ocorre de forma permanente, né? Nas lutas sociais, nas lutas populares, na disputa por ideias, na disputa da cultura, da política, enfim. E pensar um projeto de sociedade significa pensar permanentemente essa disputa de ideias. Eu penso que uma aliança, né, com caráter mais estratégico, né, ela representa um processo educativo para os partidos de esquerda, articular e criar uma dinâmica unificada dessa militância, ela cria condições de um aprendizado coletivo, e nós precisamos permanentemente atualizar um projeto estratégico, né, anticapitalista, né, socialista, democrático para a sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, experimentar
essa unidade no processo eleitoral. Eu penso que a ideia da federação de esquerda que nós estamos construindo amplia em muito a potência eleitoral dos nossos partidos. Veja bem, quem nos acompanha, nós vivemos uma situação no Brasil, por conta disso, que é uma distância muito grande entre o voto majoritário e o voto proporcional. Nós elegemos 2 vezes o presidente Lula, 2 vezes a presidenta Dilma, né? E o PT nunca passou de 10% da sua representação parlamentar na Câmara Federal. Nós precisamos criar uma ideia política comum de projetos que permita um voto mais identificado ideologicamente e não tão fragmentado. Eu acho que essa unidade da esquerda, dos partidos, neste momento, que é tão importante, né? Unificarmos forças, unificarmos militância, né? Darmos potência a um projeto alternativo a partir da liderança do Lula, é muito, muito importante. E, obviamente, eu penso que é muito positivo nos apresentarmos desde já, nas eleições municipais, a partir de uma frente de esquerda consolidada e evitarmos aquela fragmentação de alianças, né? Que cria uma confusão cultural e ideológica e deseducam, né, a sociedade, os eleitores, em relação a projetos de esquerda, a projetos de direita. Em tempos autoritários do neoliberalismo, da violência, desse projeto perverso do Bolsonaro e do bolsonarismo, o melhor remédio é uma grande unidade da esquerda, um grande diálogo com a sociedade, né, e uma capacidade de animar e entusiasmar essa nossa sociedade. Todos nós, gente, todos nós que participamos de processos políticos, eleitorais, né, nossas lideranças sociais, sempre o que nós escutamos em todas as mobilizações da nossa base é unidade na luta política da esquerda, unam-se. Portanto, nós temos que escutar esse chamamento permanente do nosso povo, nos unirmos, né, e criarmos uma grande força política que assegure a vitória do Lula e sustente um projeto de transformação do Brasil. Ministro, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu vou fazer uma outra provocação para o senhor no que diz respeito. O senhor trouxe aqui esse esclarecimento no que diz respeito à votação, que são as votações conjuntas, para não correr aquele risco de uma parte de uma bancada, de uma coligação, vota aqui e a outra vota totalmente ao contrário. Ou seja, essa loucura que ninguém entende e leva muita confusão à cabeça, né, das pessoas. Das pessoas, né? exato. Agora, ministro, e quanto ao fundo partidário, né? O que o senhor pensa? Como que você acha que o senhor acha que os partidos que se unam numa federação vão encarar a questão do fundo partidário? Eu acho fundamental, não há grande alteração em relação ao fundo partidário. Eu acho que o fundo partidário, ou seja, o financiamento público das eleições, é uma virtude em relação ao financiamento empresarial. É sempre bom lembrar isso, né? Uma das grandes mudanças importantes e democráticas que ocorreu foi exatamente a proibição do financiamento empresarial, que era a porta de entrada da corrupção no Estado brasileiro, né? Então, os fundos eleitorais e os fundos partidários são fundos de financiamento, né, da democracia brasileira, né? Eu acho que são fundos muito importantes. Eles são preservados a partir das identidades partidárias. Eu acho que isso é muito importante registrar. Os partidos não perdem a sua identidade, né? Não perdem seu CNPJ. Os partidos continuam com a sua identidade, com a sua história, com a sua tradição. E eu penso que esta convivência mais estável, né, por um período mínimo desses 4 anos, ela cria tensiona positivamente um esforço, né, de aprendizado, né, de troca de experiências, de construção de políticas públicas, né, de um aprendizado político enorme a partir da diversidade muito grande do nosso país. Eu enxergo virtudes importantes e positivas nesse movimento de unidade da esquerda, de ação política comum, né, na construção de um outro projeto, especialmente num momento tão grave da vida política nacional, né, onde a democracia é ameaçada, o fascismo está aí, esse projeto ultra-neoliberal desastroso para o nosso país precisa ser derrotado. E nós temos que anunciar para a nossa base social, para a nossa militância, essa unidade. Eu fico imaginando, viu, gente? Vocês podem imaginar, quando nós anunciamos e se anunciarmos, e tomara que tenhamos condições de anunciar essa grande frente de esquerda, essa grande frente popular para a sociedade brasileira, e esses movimentos serem reproduzidos nos nossos estados ou municípios. É evidente que isso entusiasma, né, os nossos apoiadores, tem uma capacidade de convocação da sociedade democrática que quer transformação, que quer uma alternativa diferente
desse projeto capitalista, perverso, excludente, destruidor da vida e do meio ambiente. Eu acho que uma frente de esquerda para o nosso país inaugura, de forma muito qualificada, uma outra relação política com a sociedade e fortalece uma democracia com base de partidos fortes no país. Por isso eu trabalho muito para que a gente consiga, já nesse momento, constituir essa frente, porque ela é um passo forte na direção da vitória política do Lula e de um projeto de transformação do país. Conversamos com Miguel Rossetto, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência no governo Dilma Rousseff. Muito obrigada, ministro, pela participação e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos vocês. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Mais uma vez, grande TVT. Um abraço. Um abraço. Um abraço, ministro.